Bora seguindo aqui, então, agora a gente vai falar sobre holding e fundo. Então, para a gente seguir aqui nessa sequência de tipos de ferramentas e estruturas voltado para offshore, vamos seguindo aqui, deixa eu compartilhar aqui, então bora lá. Durante essa série de vídeos eu trouxe muito exemplo do Roberto. Então a gente pegou um Roberto como um case e seguindo o exemplo do Roberto, expliquei como que funcionava uma Trust, uma LLC e trouxe alguns exemplos usando a figura de um tal de Roberto. Beleza? Então vamos seguir aqui, vou manter. Então vamos lá. Seguinte, quando a gente fala de uma estrutura de uma hold, antes voltando para o plano do Roberto, ele tem dois problemas que a gente não conseguiu resolver de jeito nenhum até agora. Duas empresas no Brasil, participações societárias para organizar, recursos disponíveis para internacionalização e desejo de não administrar tudo sozinho. Então, isso aqui é o nosso exemplo de hoje, a figura do Roberto, e eu vou trazer para vocês alguns contextos sobre holding, alguns contextos sobre fundos internacionais, usando a figura do Roberto. Então, bora lá. Duas necessidades diferentes. Hold fundo e fundo não são concorrentes, mas são respostas para problemas diferentes. E eu vou trazer aqui dois exemplos. Organização patrimonial, a gente pode utilizar uma hold. Gestão dos investimentos, a gente pode seguir um fundo. Controle e governança, a gente pode seguir uma hold. Delegação e carteira profissional, a gente pode seguir para o fundo. Então, o que é uma hold, Henrique? É uma empresa criada para deter, controlar ou organizar participações e ativos. Então, de uma forma um pouco mais simples, deter participações societárias, fazer o controle ali de outras empresas, concentrar determinados ativos ou fazer uma organização das decisões e governança. Então, como a gente olha aqui, Henrique, de uma forma mais simples, qual que é a hold? Ela é uma função, não é um tipo único, vamos dizer assim. O que define ser uma hold? Ela pode ser uma sociedade limitada, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma LLC, ou pode ser outra entidade prevista na jurisdição, tá? Mas ela tem um intuito que ela precisa ter esse check aqui. O que uma hold pode organizar? Nem todo ativo, ela precisa estar dentro de uma estrutura. Participações em empresas, imóveis, ativos patrimoniais, investimentos financeiros, às vezes propriedade intelectual, patente de alguma marca. Então você não precisa concentrar tudo numa única casinha. Você pode fazer as distinções e as separações. Então vamos fazer uma analogia de uma empresa mãe. O que é uma empresa mãe? Ela é aquela empresa que vende. A empresa mãe é uma empresa que não vende diretamente, mas organiza quem é o dono. Então, ela não vai ter uma atividade fim. Vamos pegar, por exemplo, a gente tem a marca Grupo Eu Me Banco. A marca Grupo Eu Me Banco, ela não vai vender um curso, um MBA, uma imersão. A gente tem a Unibanco Certificações. Ela sim é a empresa que gera receita sobre as certificações. A gente tem a MB University, que é a empresa de imersões internacionais. E a gente tem a B7 Business School, que é voltada para a parte de MBAs. Então, entende? A empresa mãe nesse exemplo é o grupo MB. E aí a gente tem a empresa A, eu me banco certificações. A gente tem a empresa B, MB University, voltado para imersões. E a gente tem a empresa C, que é voltada para programas de MBAs. Então, a Hold ela é essa empresa mãe. Ela não vai focar diretamente ali na atividade-chave que gera receita, mas o papel dela é concentrar gestões e participações e fazer essa organização de governança e societária. Beleza? Hold pura e hold mista. Então tem algumas diferenças, tem esses dois tipos. A diferença está na atividade realizada. Quando a gente fala de uma hold pura, ela detém participações. A hold mista, ela detém participações e também opera. Então, que a principal diferença tem a partir de a classificação não resolve todos os tem alguns pontos ali para a gente entrar e o propósito econômico precisa estar claro. Então, são alguns pontos aqui que a gente vai entrar um pouco mais a fundo para ficar mais claro. Mas, tecnicamente, falou hold pura, detém participações, falou hold mista, detém participações e também opera. Vamos entender um pouquinho mais a fundo. Hold patrimonial e hold empresarial. São objetivos ali, eles podem se encontrar, mas os riscos precisam ser separados. Então, quando a gente fala de patrimonial, organiza bens da família. Então, falou hold patrimonial, foco bens ali daquela família. Falou hold empresarial,
ela vai organizar participações em empresas, questões societárias, questões de governança e gestão. Beleza? Hold brasileira ou hold internacional? Antes de abrir fora, a gente precisa pensar e comparar alguns problemas, tá? Empresas brasileiras, a gente avalia hold brasileiras. Se você tem empresa nos Estados Unidos, aí a gente começa a avaliar estruturas externas, beleza? E aí tem que ficar de olho, sucessão, local, regras, governança multinacional, pode ser que tenha, aí a gente tem que entrar em caso a caso, estruturando mais um pouco. Quando a holding internacional faz sentido? Aí tem alguns pontos que a gente vai ter que olhar. Se de fato ali, como que é toda essa estrutura, você tem empresas em diferentes países, você tem sócios aqui no Brasil, sócio no exterior, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. É uma empresa que está em expansão internacional, tem ativos relevantes fora do Brasil. Então, são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Um ponto muito importante, tá, pessoal? Esses conteúdos que eu estou trazendo para vocês são conteúdos para dar uma noção e a base, tá? Para vocês sobre estruturas offshore. Se você está procurando algo mais aprofundado, algo para você se especializar, entrar mais a fundo, a gente tem o nosso MBA internacional para você fazer parte e se especializar, onde você vai ter aula com profissionais que são as maiores referências no mercado de offshore. Não é eu que vou estar aqui, não é o pessoal, não. Eu vou te trazer a maior referência em hold para você ter aula. Eu vou te trazer a maior referência em jurisdição de trust, de LC, que está lá em Nova York para te dar aula. A gente foi buscar os maiores nomes do mercado financeiro internacional. Professores que atuam em Miami, Nova York, alguns professores que atuam na Suíça, em outras regiões, respiram o mercado offshore 24 horas por dia para você ter aulas ao vivo e se aprofundar dentro do nosso MBA internacional. Vou deixar o link simples aqui, beleza? Mas voltando na parte de jurisdições. Tem aqui alguns pontos de atenção para a gente olhar. Não existe uma jurisdição universal, a mãe de todas as holds, então a gente sempre acaba olhando ali no país que a gente vai olhar. Estados Unidos, Luxemburgo, Ilhas Cayman, por exemplo, aqui no Brasil, então isso é um ponto de atenção. Sempre atente às jurisdições das empresas que você está olhando, quais são as regras, o que vale para lá. Não tem uma regra mãe que serve para todo mundo, tá? E o que a holding não faz automaticamente? Ela não garante economia tributária, ela não vai proteger tudo contra credores, ela não vai eliminar ali conflitos familiares, ela também não vai garantir o fim do inventário. Então, é muito importante a gente ter essa clareza até aonde a hold pode ir e até onde você precisa olhar para outras ferramentas. Então, tem toda a parte de governança da hold que você precisa pensar, quem que vai administrar, quem pode vender participações, como os lucros serão distribuídos, o que acontece com a morte de um sócio. Então, a hold, ela vem muito para olhar essa questão da governança. Sem regras claras, tudo vira uma zona e entra aquele problema de herança, de herdeiro, aí um filho quer assumir, o outro filho não quer. Então, quando a gente fala de hold, ela tem muito esse papel voltado à governança, de toda a parte de administração, participações, distribuições e o principal, que acontece com a sucessão dessa empresa quando vier ter o falecimento de um, dois ou três sócios ali, ou quando é o único sócio que ele é responsável por tudo, ou alguns sócios ali. Envolve um pouco disso que eu falei. Para mim, acho que é o principal ponto que pega muito forte essa questão da sucessão empresarial. Então, entra um pouco nisso. Concentração, transmissão das participações. Então, entra um pouquinho nisso que a gente acabou falando ali, né? Então, essa, pessoal, foi um pouquinho da visão da hold. A hold, ela tem mais esse papel de governança. Existem alguns tipos de holds, que a gente citou alguns exemplos aqui para vocês, mas é um papel mais olhando de governança no processo de sucessão empresarial, dividir os ativos. Então, você tem uma empresa que tem várias segregações, vários braços, cada braço tem uma gestão, um CEO, um diretor diferente, uma participação societária. A hold, ela ajuda a gente a fazer essa separação e essa segregação de governança, de proprietário e de participações. Beleza? Fechando a casinha da hold, uma outra ferramenta que a gente tem é um fundo offshore. O que é o fundo offshore?
nada mais é que um fundo de investimento, só que ele é constituído fora do Brasil. Então, vamos supor, eu, Henrique, não conheço muito do mercado internacional. Provavelmente o cliente que você vai atender, ele também, às vezes, não tem tempo para estar acompanhando todas as notícias, ele não quer ficar operando. Através do fundo offshore, esse fundo, ele é constituído em algumas jurisdições estrangeiras, ele é dividido ali por cotas, participações, tem um administrador que vai cuidar disso e tem toda uma política de investimento bem definida. E aí tem um gestor que é o responsável por fazer a gestão desse fundo e ele vai fazer as locações devidas de acordo com as regras, a política e as jurisdições daquela região onde aquele fundo faz aquelas alocações. Então, um pouquinho do que vocês já acompanham de fundo, o investidor vai comprar ali a cota dele, então você pode ter fundos com vários investidores, podem ter fundos mais restritos, é um pouquinho do que a gente acompanha ali de cota, faz analogia com condomínio, tem aquilo que você já conhece, né? Cada participante tem um pouquinho do seu papel, o cotista seria equivalente a gente trazer como os moradores, o administrador, ele cuida um pouco ali da estrutura, regra, o gestor toma as decisões de investimento e tem toda aquela regulamentação, que a nossa convenção do condomínio é algo um pouquinho mais simples. Quando a gente olha o papel do administrador, ele vai fazer os controles, documentações, informações aos cotistas, toda a parte de cálculo de cota, contratação e contratação de prestadores ali também. O gestor ele vai olhar mais para quais ativos comprar, quais ativos vender, quanto manter em caixa e como controlar, fazer toda ali a questão de gestão de risco. A gente tem os fundos abertos, a gente tem também os fundos fechados, e aí fundo aberto, resgate conforme as regras, fundo fechado ali com resgate mais limitado. Então, não foge muito do que vocês acompanham daqui em questão de dinâmica. Tem os riscos de mercado, risco de crédito, risco cambial e risco de liquidez também. Temos que ficar atento aos custos de um fundo, taxa de administração, taxa de gestão e performance, custódias e custos ali de investimento. Temos os fundos diretos ou exclusivo, então fundo de mercado, estrutura pronta, fundos exclusivos, a gente também consegue encontrar em fundos offshore todas essas estruturas, não foge muito aqui. Fundo offshore pode ser às vezes não ser a melhor opção. A gente tem os ETFs, hoje já como uma Avenue, como uma Nomad, por exemplo, você já pode aportar e ter uma conta direto lá, mas provavelmente o cliente que vocês estão atendendo pode ser que seja um cliente com uma conta no exterior também, beleza? Ponto de atenção, tributação brasileira no fundo exterior, então sempre consultem ali as regrinhas tributárias, rendimento de aplicação, ganho de venda resgate, variação cambial, são alguns pontos de atenção que é muito importante vocês estarem olhando na hora de aplicar num fundo offshore, beleza? Quando a gente olha no caso do Roberto, questão de um exemplo, agora vamos resolver um problema para a gente ver. Então, ele tem a empresa A de serviços financeiros, a empresa B de tecnologia, 1 milhão para internacionalização e o objetivo dele, organização mais gestão profissional. Solução eficiente que a gente pode trazer como exemplo, como as empresas estão no Brasil, primeira análise que a gente pode fazer seria montar uma hold aqui no Brasil, tanto com a empresa A mais a empresa B, na parte internacional, só com alguma justificativa econômica, entender se ele tem planos de expandir ou não, então a gente teria que entender um pouquinho mais disso, e aqui seria um exemplo que a gente poderia, no caso do Roberto. Solução financeira, ele pode dividir esse 1 milhão por finalidade, às vezes colocar 300 mil ali numa conta lá no exterior com liquidez, a gente pode aplicar num fundo internacional para ele, montar uma reserva de oportunidade, aí entra a gente entrar um pouquinho e mais em questão de ativo. Dicas para como escolher um fundo, então estude ali, dê uma olhadinha, quem está por trás, a gente tem grandes gestoras, então sempre olhe ali as estratégias, histórico, quem que é o gestor, risco, liquidez, quais são os custos, jurisdições e custódia, muito importante, quais são as jurisdições, onde esses fundos estão alocados e sempre olhem a questão de tributação voltada aqui para o Brasil. Cenário sem hold, vamos supor aqui no exemplo que o nosso caro Roberto, o patrimônio, ele não teria acesso, ele não utilizaria, o que impactaria para ele? Roberto diretamente como titular, então ele é o sócio da empresa A e da empresa B separadamente, então seriam algumas divisões, ele poderia ter o imóvel, conta, investimento, tudo separado ali, e decisões e sucessões mais fragmentadas ali.
Num cenário mais organizado, ele monta toda a estratégia societária ali, uma hold para empresa A mais empresa B, ele consegue ter o controle de conta, de fundo de reserva, ele consegue montar ali a sucessão com o testamento, acordo e uma possível trust, e para algo mais operacional ali, talvez uma LLC para o imóvel, no caso que a gente estudou ali na outra aula como exemplo. Fiquem atentos a custos e complexibilidade. Hold de fundo tem custos muito diferentes de um para outro. Hold é empresa própria, contabilidade e governança, declarações e manutenções recorrentes. O fundo tem toda a estrutura pronta, tem toda a gestão profissional, mas dependendo, os custos embutidos podem ser um pouco elevados ali. Um resumo bem breve de hold versus fundo. Hold, organizar participações, estrutura própria, maior controle, governança particular e custos próprios. Quando a gente olha para o fundo, tem a questão de organizar os investimentos, uma estrutura mais coletiva, dependendo do tipo de fundo, tem a gestão delegadas, políticas pré-definidas e você também vai ter ali as taxas de fundo. Então, quando que uma hold pode fazer sentido? Dentro de uma estrutura ali, quando você tem duas ou mais empresas, sócios, herdeiros, necessidade de organizar a governança ou montar um planejamento sucessório empresarial. Quando o fundo offshore talvez vai fazer mais sentido para vocês, mas na parte de gestão de ativo, diversificação, acesso às estratégias específicas, ou menor envolvimento operacional ali, são alguns pontos que podem fazer sentido. Quando uma hold pode ser desnecessária, apenas em participações simples, sem tantas complexibilidades de governança, se você tem um custo maior que o benefício, quando você for calcular e for pôr na ponta do lápis ali, ou se o cliente busca apenas só investir. Quando o fundo pode não ser inadequado, às vezes o cliente precisa de uma liquidez mais imediata, às vezes as taxas estão muito elevadas ali, ele vai fazer uma conta, vai achar que não faz sentido, ele pode buscar um ETF, alguma outra alternativa, ou se é uma operação de investimento um pouco mais simples ali. Alguns erros que os profissionais devem evitar. Não venda promessa absoluta, entenda o diagnóstico. Lembra lá em uma das primeiras aulas que a gente teve aqui de conteúdo. Hold ela não vai eliminar impostos automaticamente, ela não vai proteger contra todos, ela não tem uma rentabilidade garantida e o fundo offshore pode ser que às vezes não seja a melhor opção. E lembra, a gente precisa fazer um diagnóstico e entender qual que é a necessidade do cliente, o que ele está buscando, e aí a gente vai identificando quais desses pontos faz mais sentido. Então, a gente teve vários vídeos aqui falando sobre trust, sobre LC, sobre hold, e aí a gente encerrou. Lembre-se, tá? Quando a gente fala de estruturas offshore, ela funciona como uma caixa de ferramenta, onde para cada problema que o seu cliente tiver, você vai abrir a sua caixa de ferramenta e você vai puxar qual a ferramenta mais faz sentido para ele. Seja uma conta no exterior, uma LLC, uma trust, uma hold e investir via um fundo offshore, beleza? Para a gente concluir aqui, então, hold organiza a propriedade, fundo organiza investimento. As duas podem participar no mesmo planejamento, mas fiquem atentos a esses pontos, beleza? Vou encerrar esse conteúdo por aqui. Lembrando, são conteúdos para te dar o básico do que você precisa entender sobre estruturas offshore. Se você quer algo mais aprofundado, mais técnico, para você entender muito mais a fundo toda a parte de estruturas offshore, a gente tem o nosso programa de MBA, que é 100% focado nisso, e na descrição desse vídeo vocês vão ter o link ali para conversar com alguém aqui do nosso time e eles te apresentarem toda a estrutura do nosso MBA internacional. Vou encerrando esse vídeo aqui para não alugar muito e a gente se vê em um próximo vídeo.